Meio de semana em Brasília. Será que o gato subiu no telhado? Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal. A gente começa com uma brincadeira para você que está aí do outro lado, porque é o seguinte, é aquele ditado que você já conhece, quando o gato sobe no telhado pode ser que a coisa não aconteça. E nós estamos nessa super semana que nós anunciamos aqui, um esforço concentrado, principalmente na Câmara dos Deputados, para se aprovar o que é chamado pauta econômica, onde se inclui 3 assuntos prioritários, que é o CARF, também o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Até ontem, tudo caminhava como previsto. Hoje mudou, né? Enfim, aconteceram várias coisas ali e a gente, a essa altura, não sabe se a tal super semana do presidente Arthur Lira não flopou, né? Como a gíria nova aí se diz. Porque realmente começaram a surgir diversos entraves, né? A previsão inicial era que ontem já tivesse sido votado já tivesse sido votada a MP que recria o tal voto de qualidade do CARF, né? Que coloca que nas questões onde houver empate, a palavra final seria do representante do governo. Não conseguiram votar porque, enfim, tem ainda polêmicas, tem entraves, a MP pode acabar sendo derrubada. Ela está travando a pauta, então quer dizer, ela tem prioridade, o que significa que sem votar isso, o governo, a Câmara não pode votar o arcabouço fiscal. Então, tudo acabou patinando, porque ao mesmo tempo também surgiram diversos problemas na questão da reforma tributária. E a gente vai abordar aqui para você que está do outro lado a questão política. Essa história do CARF, que só para relembrar, é o chamado Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Como bem disse o Rodolfo, trava a pauta. O que significa isso? Se não votar o CARF, não se vota mais nada. Portanto, o arcabouço pode ter um acordo para ser votado, até porque já passou pela Câmara, já foi no Senado. O que falta agora é detalhe. A reforma tributária é que está pegando, Rodolfo. E aí a gente vai explicar um pouco para eles. Por quê? A questão política é muito forte. Governadores, e entre alguns deles querem ser candidato à presidência, precisam de dinheiro nos seus estados para fazer o que prometeram. O governo federal precisa fazer uma entrega para a sociedade, junto com a Câmara dos Deputados e o Senado, de que mudou a questão tributária no país. Ninguém quer perder, só que essa reforma vai fazer com um dos lados perder, com que um dos lados perca alguma coisa. E aí, como fica? Pois é, porque, claro, toda reforma tributária acaba provocando isso, né? Alguém ganha, alguém perde, existe uma nova distribuição dos recursos, né? E aí fica todo mundo meio inseguro com relação a isso. O que acontece? O Brasil é uma federação, né? Uma república federativa. Os estados têm sua autonomia, né? E ficam com medo de perder essa autonomia. Durante muito tempo eles conseguiram obter isenções tributárias na forma como cobravam, né, os seus impostos, principalmente o ICMS, ficam com medo de perder isso aí. Então ontem houve uma leva de governadores desembarcou lá na Câmara dos Deputados, alguns com discurso um pouco mais moderado, olha, aprovamos a reforma, mas tem que mudar isso ou aquilo, outros com discurso radical, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, trabalhando contra fortemente, e enfim, uma série de entraves, uma série de problemas que precisam tentar ser resolvidos, né, até o final da semana, que é o prazo que o Arthur Lira colocou para colocar isso em votação na Câmara. E como se não bastasse o enrosco dos governadores, ainda tem um PL, que é a maior bancada, que já anunciou que vai votar contra a reforma. A gente sabe que sempre há defecções, mas de qualquer maneira está marcando posição contrária à reforma. É mais um dificultador. Para quem? Arthur Lira. A grande jogada dessa semana, né, Rodolfo? Vamos falar para quem está do outro lado. Foi uma aposta muito alta feita pelo presidente da Câmara. Fazendo uma analogia de cassino, quando você está naquela boa rodada de mesa, que você resolve colocar todas as fichas, você pode ganhar, mas você pode perder tudo. Se Arthur Lira terminar essa semana conseguindo aprovar, nem que não sejam os 3 assuntos, mas 2 assuntos e encaminhar o terceiro, ele sai vitorioso.
Por outro lado, se nada for votado, ele sai enfraquecido. E aí está o ponto mais importante desse jogo em Brasília. É isso aí. É muito bem explicado aí pelo Alexandre, foi isso mesmo. Quer dizer, o Arthur Lira fez uma jogada muito alta, muita gente ali dentro da Câmara até tem tá falando isso, que ele talvez tenha exagerado na imposição da pauta, em fazer alguma coisa sem combinar direito, e, enfim, o jogo tá travado. Pode destravar. Vamos ver se hoje se consegue aprovar a MP do CARF. Aprovando a MP do CARF, a coisa destrava. O arcabouço, como bem disse o Alexandre, tem um ou outro detalhe, mas é mais simples. Mas a reforma tributária é, nesse momento, um enrosco, porque é uma emenda constitucional, precisa de quórum qualificado, tem que ser aprovada em 2 turnos, né? Então é um processo complicado, não é um processo simples. E a pergunta que fica é: Arthur Lira tem essa força toda ou não? Aqui a gente termina, mas vamos continuar acompanhando de perto tudo que acontece em Brasília para levar para você diariamente os bastidores, as negociações, enfim, como se faz política na capital federal. É isso aí, gente. E sempre muito obrigado aí pela audiência de vocês, que só cresce, né? Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até amanhã. Até amanhã.